Vamos aprender mais a Bíblia? Vamos aprender a verdade de Deus? Pois os homens querem estabelecer suas verdades como se fosse a absoluta. Verdade absoluta é a de Deus em relação às coisas espirituais, em relação a Deus. Então nós temos que aprender de Deus. Quero vos trazer hoje uma orientação sobre o inferno, sobre a punição eterna, sobre a recompensa do pecado. Muitos ensinam que o inferno não existe e que o homem ele não vai para um sofrimento eterno. Ele vai ser extinto, não vai existir mais. Essa é a punição. Alguém ensina que o homem vai ser aniquilado, a alma vai deixar de existir depois que morre. Que esse é o preço, que não tem inferno, que não tem lugar de sofrimento. Só que aqueles que dizem isso ignoram o que o próprio Jesus ele falou, advertindo-nos deste lugar, desta eternidade terrível, eterna, tenebrosa, medonha, ignífera. Essa realidade é Deus que nos adverte. O homem tenta deturpar essa verdade pela inspiração do diabo, que quer que as pessoas não acreditem na punição eterna. Mas Deus, ele é quem nos adverte sobre essa punição eterna. O inferno é um local, é um lugar onde representa a justiça de Deus para punir o pecador, dando a ele o salário do pecado. Vamos aprender? Lá em Mateus capítulo 10, Jesus Cristo, ele, capítulo 25, aliás, Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus Cristo, ele adverte os seus discípulos a quem deveriam temer. Jesus diz, não temam os homens, porque eles só podem matar a alma, o corpo, aliás. Aí Jesus diz, temam antes aquele que lança no inferno tanto a alma como o corpo, punição, castigo. Observe e entenda o que Jesus está ensinando aí. Jesus não está falando de uma aniquilação. Nunca Jesus ensinou sobre isso a ninguém. Jesus nunca orientou a ninguém que o homem vai deixar de existir após a morte. Ao contrário. Então, se a gente pegar essa orientação, essa verdade de Deus que Jesus trouxe, nós vamos entender a realidade daquilo que muitos precisam conhecer para sair desse mundo fantasioso de Deus, que os homens vivem dentro da sua sabedoria, dentro do seu entendimento, porque só quem tem autoridade para falar das coisas espirituais, das coisas que nós não podemos ver, das coisas que são eternas, é Deus, porque Ele sim tem o conhecimento de tudo. Só Deus. E é Deus que nos revela as verdades espirituais. Deu para entender? Então eu quero que você compreenda isso. Não fique preso dentro de sabedoria humana. Não fique dentro desse movimento aí que as pessoas criam de teologia, onde o homem quer impor a sua sabedoria. Ele estabelece o que é de Deus e o que não é. Os teólogos querem tomar o lugar de mestre, mas o mestre é Jesus. Não chama ninguém de mestre. Mestre espiritual, que nos trouxe lições e verdades espiritual, é Jesus. É tudo que ele falou que nós devemos crer. Não é o que ensina esses doutores, teólogos, bacharel em teologia, não. Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, é o nosso pai, é o nosso pastor espiritual. Deu para entender? Então nós temos que acreditar no que Jesus ensinou. Jesus não ensinou a ninguém que depois da morte o ser humano deixa de existir. Quem é que ensina isso? Os teólogos que formulam essas doutrinas. Testemunho de Jeová, dentro da Adventista do Sétimo Dia, muitas igrejas evangélicas de outras denominações também crê nessa ideia da morte da alma. Mas Jesus ensinou isso. Então, se você que está aí assistindo agora, você crê que a alma morre, que o homem depois que morre o corpo, ele não existe mais, você
não é discípulo de Cristo. Esse ensino não foi Jesus quem trouxe. Se você que está aí não crê no inferno, você não crê em Jesus. O inferno não é uma coisa criada da mente do homem dentro de religião. Não é um produto de religião. O inferno não é uma coisa criada na mente do homem. O inferno é uma realidade que Deus nos mostra. E se você for prudente, creia no que Jesus ensinou. Jesus, ele disse que, Mateus 25, 41, que o inferno, ele foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi para o homem. O homem vai para lá porque está seguindo o mesmo passo de Satanás, a rebelião contra o seu Criador. Entendeu como é? Não acreditando, não crendo, o homem vai para lá por causa disso. Jesus disse que esse local foi criado para essa finalidade. O meio de punição. Para que o homem receba a recompensa do seu pecado. Pois Satanás, ele se rebelou contra o seu Criador, Deus. E por causa disso sofre a consequência. E Deus agora, para punir Satanás e os anjos que caíram com ele, cria esse lugar de punição, que é um local criado numa eternidade sem o amor e a graça de Deus. Mas para o homem receber o juízo